A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um programa Refrigério e Paz da Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará, ORMES. Sou o pastor Edilson Castro e quero trazer para você uma meditação da Palavra de Deus que encontra-se no Salmo de número 3. Acompanhe comigo a leitura e depois nós vamos orar. Salmo de número 3 diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus Salvador para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Oremos. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a ti, Senhor, seja dado toda a honra e toda a glória. Senhor, que tu possa nos abençoar com tua presença e com tua palavra, com teu alimento essa manhã, Senhor. Visita cada lar que aqui se encontra ligado ao Pai através desse programa e traz a tua paz, traz a tua segurança, a tua proteção, Senhor. Traz a tua calmaria, ó Pai, ao coração de cada um que nos ouve nesse momento. E fala conosco, ó Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O salmista Davi aqui, ele tem uma passagem da sua vida, que é uma passagem muito difícil. Ele é traído pelo seu filho Absalão. É um salmo em que Davi está fugindo do seu próprio filho. Momentos de traição, momento de perseguição, momento de decepção que Davi passa. Quantas vezes também nós não somos traídos, decepcionados, perseguidos por pessoas que nós depositamos total confiança. A traição, a mentira, a perseguição muitas das vezes sai das pessoas ligadas a nós, até mesmo familiares, parentes, amigos que tanto acreditávamos. No caso de Davi, seu próprio filho. E Davi inicia então fazendo uma queixa ao próprio Deus, falando: Senhor, como tem sido, como se aumenta os meus adversários, porque Absalão se maquinava e arrumava narrativas contrárias ao próprio Davi, que faziam com que as pessoas começassem a duvidar da pessoa de Davi, acreditarem em mentiras e defamarem a Davi de uma forma até ao ponto de desejar que ele não fosse mais o rei de Israel. E Davi então se queixa, ele olha para aquele povo que tanto ele trabalhou, que tanto ele ajudou, e esses numerosos desses povos começam a ser contra ao próprio Davi. E essa queixa, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos. O que dizem, e aqui Davi faz uma palavra que às vezes também acontece conosco, são muitos que dizem: para ele não tem mais salvação. Quantas as vezes podemos receber palavras tipo aquela: onde está teu Deus? Cadê o Deus que tu serve? Cadê o Deus que tu tanto procura? Onde está Ele? E você continua nessa situação. Davi aqui, após sua queixa, ele vai começar a fazer uma chave, a dizer mais ou menos como nós devemos persistir, como nós devemos agir diante das perseguições, das traições, das mentiras, das situações adversas que a vida nos coloca e que muitas das vezes achamos que não tem saída. Primeiro ele fez a queixa a Deus, mas após ele fazer a queixa, ele começa a dar algumas chaves para nós, pegando a experiência de Davi. Ele diz no versículo 3: porém tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. A primeira coisa que nós devemos pensar quando somos atacados, perseguidos, traídos, deixados em situações adversas, é confessar a Deus
a confiança que você tem nele. E esse confessar, ele tem que vir com uma palavra em que você possa reconhecer o que é Deus na sua vida. E Davi diz que esse Deus a qual ele confia é escudo, ou seja, eu posso confiar que, embora traído, embora perseguido, embora muitas vezes caluniado, eu tenho um Deus que eu posso confiar, e ele é meu escudo, é minha proteção. Fale isso para Deus no meio da adversidade. Diga: Deus, Tu és o meu escudo, Tu és a minha proteção. E quando eu coloco essa verdade dentro do meu coração, eu tenho uma coragem, eu tenho a possibilidade de um fortalecimento vindo dos céus, em que eu possa a partir daí ter a vontade de expressar o mais profundo da minha dor interior. Às vezes as pessoas falam: olha, tem a força, não sei o que, você é mole. E às vezes nós somos fracos sim em nossa caminhada. Nós temos momento de fraqueza, nós temos momento de dúvidas. E o que fazer, pastor? Fale com Deus e clame ao Senhor. Eu confesso a esse Deus que Ele é meu escudo, é minha proteção, e eu grito em alta voz: Senhor, me socorra. Não é vergonhoso você gritar a tua dor para Deus. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe da sua finitude, e Ele quer ouvir o teu clamor. Davi aqui no versículo 4 diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele no seu santo monte me responde. É a segunda chave para superar as dificuldades. Eu confio em Deus e eu clamo ao Senhor. Só isso basta? Aí depois de eu ter essa condição de falar isso, Davi começa então agora a produzir o efeito da sua fé. E essa produção desse efeito da sua fé é uma coisa que muitas das vezes nós não professamos de uma forma prática. Ele vai dizer aqui no versículo 5: eu deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O que Davi está dizendo é que aquelas pessoas que confiam em Deus, que clamam ao Senhor, não andam ansiosos, não andam perdendo sono, não ando perdendo noites de sono, preocupado com o que vai acontecer. Se você deposita confiança em Deus, se você está com os pés e os joelhos no chão clamando ao Senhor, descansa teu coração e durma em paz, porque o Senhor que é teu protetor, o Senhor que te ouve, é o Senhor que te dá o descanso. E nós temos que ter isso em consciência. E Davi diz: olha, embora eu esteja sendo perseguido, embora eu tenha um próprio filho juntando várias pessoas para querer me matar, embora eu tenha tantas pessoas que me querem o mal, embora tudo esteja fechado, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu clamo a Deus, e eu não vou trazer a ansiedade para perto de mim. Então o terceiro passo, além de confessar essa confiança, além de clamar em voz alta, é dizer não à ansiedade. Não à ansiedade, porque nós somos sustentados por Deus. É uma decisão sua de dizer não à ansiedade. E ele continua, porque quando ele diz eu deito e pego no sono, é como se eu dizendo: olha, eu não vou me preocupar, porque eu sei quem está no controle, eu sei quem está no controle da minha vida. Ele continua e vai dizer mais um outro fruto, uma outra consequência dessa confiança e desse clamor que ele faz a Deus. Ele, além de deitar e pegar no sono, ou dizer eu vou descansar, ele diz: eu não tenho medo de milhares de povos que tomam a minha posição. O medo, são muitas notícias que chegavam a Davi: Davi, o teu
filho Absalão está armando um exército, eles vêm para te matar. Davi, tu vai perder o teu reinado. Davi, olha, cuidado com tuas esposas, cuidado com tuas concubinas, cuidado com o teu pessoal. Davi. Eram notícias chegando todo o tempo ruins. E como nós também não vivemos hoje, alimentados muitas vezes por notícias ruins. Não ansiedade e não tenha medo, porque o medo, ele paralisa a pessoa. Quantas vezes você tem que tomar uma decisão, mas por medo ainda não tomou? Quantas vezes você já pensou em falar algo para alguém, mas por medo você não falou? Davi aqui, ele diz, eu não tenho medo. Ele não ficou paralisado diante da situação. O medo produz coração, a pessoa se acelera, o seu coração, muitas das vezes dá vontade de quê? De fugir, de sumir da situação, de se esconder diante das dificuldades, por conta do medo. Mas o nosso Deus é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos encoraja a ir adiante. Então não tenha medo. A Bíblia fala, alguns escritores, o pessoal sempre comenta, que existe na Bíblia, eu nunca contei, mas diz que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Eu ainda vou pensar em contar para ver se realmente chega a 365, mas o estudioso diz que sim. São 365 vezes Deus falando na Bíblia, não temas, dizendo todo dia, não tenha medo. Não tenha medo, porque você tem que confiar nesse Deus que Davi fala, que é o Deus do escudo, é o Deus que te protege, Ele é um Deus que ouve a minha voz, ou seja, é um Deus que se relaciona comigo, e a partir daí eu digo não à ansiedade, não à perda de sono, não há insônia. Eu deito e durmo e descanso, porque eu sei que quem está no controle da minha vida é o Senhor, e não as preocupações. Se perder noite de sono, resolver esse problema, puxa vida, nem precisaríamos de Deus, bastava ficar todo tempo de olho aceso. Deus quer que você descanse em seus braços. Está difícil, notícias ruins estão chegando, descansa no Senhor, acalma teu coração. Verbalize isso na prática, deixando tudo para o Senhor resolver. Não tenha medo, não se paralise diante das dificuldades. Davi aqui ele faz essa posição, ele diz, não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Após ele falar isso a Deus, ele faz um pedido, e esse pedido às vezes a pessoa acha assim, poxa vida, é uma oração querendo mal ao próximo. Não, é uma oração em que ele mostra o poder de Deus, ele mostra o Deus que ele serve. Ele diz no versículo 5, já finalizando nossa reflexão, ele diz, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. O Senhor que Davi confia, o Deus que Davi clama, o Deus que sossega o coração de Davi ao ponto de ele pode estar em qualquer diversidade, mas ele ter descanso e paz em seu coração, ao ponto de dormir, em dizer não à ansiedade. O Deus que faz com que Davi seja um homem de coragem e que não temas. É o Deus que agora Davi fala e faz um pedido. E ele faz aqui uma analogia, ele fala uma figura de linguagem, em que ele pega e vai colocar dizendo, olha, esse meu Deus, ele é o Deus que esbofeteia os meus inimigos. Todos vocês já devem ter visto muitas vezes aquela luta de boxe, em que você vê duas pessoas lutando e de repente um acerta o queixo do outro e o outro entra em nocaute, apaga, finalizou, o combate foi dado por fim, porque alguém nocauteou o adversário. E aqui nessa figura de linguagem, Davi de repente ele está pensando não no lutador de boxe, mas naquele guerreiro de sua época, que no meio de travar a sua luta, ele dá uma pancada certeira ao queixo do seu inimigo, e esse inimigo entra em nocaute. É Davi dizendo, Senhor, Tu tem poder de dar um basta nessa situação, Tu tem um poder de nocautear
nocautear a situação adversa que eu estou enfrentando. Senhor, tu tem o poder de colocar na lona, apagado, todas as investidas do inimigo em minha vida. Então, Senhor, como eu confio e reverberizo isso daqui, falo isso, Senhor, como eu clamo e tenho essa confiança, porque eu sei que tu é o Deus que me protege, Senhor, como eu descanso ao ponto de dormir em paz, mesmo sabendo que as armadilhas estão montadas para me destruir, Senhor, mesmo eu sabendo que os meus inimigos muitas das vezes são aparentemente fortes, eu não tenho medo. Então, Deus, por tudo isso eu te peço, dê um basta na minha situação, dê um basta na situação adversa que eu estou vivendo. E ao dizer isto, Davi está completando a sua fé, está completando a verdade que existe em seu coração. E assim como Davi, nós podemos pegar esse exemplo essa manhã e clamar a Deus, dizendo: Senhor, levanta-te a meu favor e coloca em nocaute todas essas adversidades que eu estou enfrentando nesse momento. E Davi então, ele finaliza no versículo 8, dizendo que o Senhor é minha salvação, completando esse Deus que abençoa, que preserva e que te sustenta. Esse é o Deus que Davi, no meio da adversidade, clamou, sentiu a sua presença, a sua proteção e fez um pedido. E essa manhã eu quero orar por você, para que você também possa ser abençoado com a proteção de Deus. Clame em alta voz e saiba que Deus tem o poder de nocautear todos os problemas que vão contra a sua vida, em nome de Jesus. Deus, meu Pai, nós queremos te orar e colocar na tua presença o meu irmão e minha irmã que estão nesse momento ouvindo essa mensagem. Visita seu lar, Pai, traz a tua proteção, Senhor. Coloca-nos, ó Pai, diante de ti, e eu te peço para que tu ouças as orações. E Pai, em nome de Jesus, dá um basta, um ponto final nessas adversidades que meu irmão e minha irmã passam nesse momento. Assim, Deus, eu oro e pela fé já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.